Olá pessoal, mais uma vez aqui a professora Valesca. Esse vídeo é destinado aos alunos de Semiologia 1 e essa aula é a aula 5 da apostila de vocês, que trata sobre a mecânica corporal. Quando a gente aborda o assunto de mecânica corporal, o que a gente tem interesse em demonstrar para o aluno? Que o corpo, primeiro, ele precisa se movimentar, e ele tem que ter um posicionamento adequado. Então, a gente tem muito cuidado e muita preocupação com aqueles pacientes que não podem se movimentar, os pacientes que são restritos ao leito, os chamados acamados. E aí a gente pensa, né, se o corpo humano precisa se movimentar e tem que ter um posicionamento adequado, como fica a situação desses pacientes que são restritos ao leito? Primeiro, a gente tem uma situação delicada, que é a formação de lesões por pressão. Então, quando o paciente ele fica muito acamado, ele pode desenvolver lesões por pressão, contraturas, né? E aí é a famosa entre aspas, o paciente está entrevado, fecha aspas. E tudo isso é prevenido com ações da enfermagem, o que a gente vai discutir agora nessa aula, tá certo? Vão comigo nessa jornada. Então, a importância é que a gente tem que descomprimir as áreas de proeminência óssea. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Vamos pensar comigo? Vocês já ouviram falar das escaras. As escaras hoje são chamadas de lesões por pressão. Vamos pensar nas áreas onde essas lesões por pressão, ou LPP, aparecem? Geralmente é na região sacral, próximo ali à nádega, né? No calcanhar, na parte de trás, no osso calcâneo, na região occipital. São regiões de proeminência óssea, em que o corpo pressiona o tecido sobre o colchão. Então, quando a gente fala de descompressão das áreas de proeminência óssea, é justamente se o corpo pesa sobre a pele e a pele fica presa entre o osso do paciente e o colchão, a gente tem que descomprimir. Entre aspas, vamos arejar, mudar esse paciente de posição. Então, a gente previne assim, também com essa mudança de posição, a fadiga, a sensação de cansaço, mal-estar, dor no corpo, melhora o tônus muscular, então a musculatura dele fica muito mais responsiva à movimentação, e eu previno complicações pulmonares, previno complicações intestinais também, como a constipação e flatulência. Constipação é a prisão de ventre e flatulência é o acúmulo de gases. Bom, as finalidades já foram descritas: prevenir as contraturas e as deformidades, que é o famoso paciente, entre aspas, entrevado. Estimula a circulação, prevenindo trombos, flebites, lesões por pressão e edema de extremidades. Promove a expansão do pulmão, então o pulmão consegue se expandir melhor e aí o paciente consegue drenar, eliminar aquelas secreções que estão presas ao pulmão, prevenindo a pneumonia. Previne complicações ao aliviar a pressão sobre uma área corporal. Então, a gente vai prevenir as lesões, as infecções, as contraturas, as dores musculares e também a fadiga desse paciente. E aí, quando o paciente fica muito tempo restrito ao leito, sem se movimentar, ele começa a ter uma redução da força, do tônus e do tamanho dos músculos. Esses músculos entram em atrofia. E aí você vai ver desse paciente cada vez menorzinho, sabe? Os músculos cada vez diminuindo mais. Se os músculos não são usados, eles entram em atrofia. O metabolismo fica lento, então é um paciente que vai dormir mais, vai ter muita dificuldade para evacuar, vai reter muitos gases, fica mais vulnerável aí às infecções pulmonares e do trato urinário, não consegue eliminar secreções respiratórias e tem mais refluxo da urina, tem mais problemas de trombose, embolia, taquicardia. O ciclo circadiano, que é o que trata do sono, fica completamente desorganizado, então às vezes é um paciente que dorme muito durante o dia, quando chega à noite ele fica agitado, não consegue dormir. É um paciente que fica ansioso, agitado, pode se tornar agressivo pela restrição ao leito por tempo prolongado. Bom,
E o que a enfermagem pode fazer para poder melhorar isso, né? A enfermagem, com as suas ações, pode melhorar a força e o tônus muscular desse paciente, pode fazer com que o coração trabalhe melhor, tolere mais o trabalho, com que os pulmões trabalhem melhor, melhora a digestão, pode fazer com que o paciente tenha um cérebro mais ativo e melhorar os padrões de sono. Para isso, a gente tem que lembrar de mudar o paciente de posição. Parece tão simples, né? Lembrar de fazer essa mudança de decúbito a cada 2 ou 3 horas no máximo. Mudança de decúbito é a mudança de posição. Decúbito é por onde ele está deitado, é o lado em que ele está deitado. Então, quando a gente muda esse paciente, a gente fornece a ele melhora na sua qualidade de vida e no prognóstico de muitas doenças. A gente tem que lembrar que o posicionamento do paciente tem que manter o alinhamento anatômico. Eu não posso esticar demais ou encolher demais os membros desse paciente, não posso fletir demais, né? Esse encolher demais é fletir, ou defletir, que seria o esticar. As posições têm que ser mudadas de 2 em 2, no máximo de 3 em 3 horas. Essa pressão prolongada, ou seja, ficar muito tempo deitado ou em decúbito na mesma posição, pode levar às úlceras de decúbito, que são hoje chamadas de lesões por pressão. Desde que não tenha nenhuma contraindicação, todo paciente necessita de exercício. E esse exercício não é sair para academia, porque ele está confinado ao leito, né? Mas o exercício é mudar ele de posição, movimentar as pernas, movimentar os braços desse paciente. Bom, aqui nós temos imagens das áreas mais comuns de dar lesão por pressão, que é onde os ossos comprimem a pele sobre o colchão. As áreas que a princípio ficam dormentes, vermelhas e que por fim podem provocar feridas. Por isso que a gente tem que mudar de 2 em 2, no máximo de 3 em 3 horas, tá certo? E aí quando a gente muda esse paciente, vocês estão vendo que a mulherzinha aqui, essa mocinha, ela tá cheia de travesseiros? A gente chama isso de coxins. Eles podem ser feitos com luvas, podem ser feitos com toalhas, roupa de cama, com a roupa do próprio paciente. Eles servem para quê? Para descomprimir esse peso entre o osso e o colchão, comprimindo ali a pele, né? Ele vai dar uma afofada e uma melhorada nesse alinhamento anatômico do paciente. Aqui nós temos exemplos de lesões por pressão, tá vendo? Ó, esse vermelho aqui, ó, é uma lesão de estágio 1. Aqui a gente tem uma lesão de estágio 2, se eu não me engano, tá vendo? E justamente elas acontecem pelo repouso prolongado na mesma posição. Existe nas instituições de saúde como se fosse um reloginho, nem sempre é igual a esse, mas pode ser parecido, em que demonstra ali a mudança de posição. Então, ó, 1 hora coloco ele deitado de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal. Aí 3 horas, viro ele para o lado esquerdo, decúbito lateral esquerdo. 5 horas, volto ele para o decúbito dorsal. E assim vou seguindo, estão vendo? Ele vai ficando em todas as posições, mantendo aí a descompressão dessas áreas, né? E aí que posições o paciente pode assumir? Nós temos o decúbito dorsal, chamado de supino. E aqui a gente tem um exemplo, né, do travesseiro, um exemplo dos coxins. O travesseiro, um outro travesseiro menor, que pode ser um rolinho feito com toalha, com lençol, abaixo ali do calcanhar, deixando o calcanhar livre, sem ele ficar em contato ali direto com a cama. Isso pode ser colocado também na região aqui do antebraço, para aliviar os cotovelos, tá certo? Temos a posição prona, ou decúbito ventral. Essa posição foi muito falada na época da Covid, né? A gente tem que lembrar de fazer coxins para os joelhos. Esses pacientes, eles têm muitas lesões por pressão em algumas regiões. No joelho, nos dedos dos pés e nas orelhas, por incrível que pareça, né? Pelo posicionamento inadequado. Então, se eu percebo que essa área é uma área que fica muito em contato, eu vou procurar usar um coxim nessa área, que é um tecido mais fofo, para aliviar a pressão. Temos o decúbito lateral ou SINS, tá vendo? Os SINS, decúbito lateral e SINS. Esse aqui é o decúbito lateral,
onde o tronco ele fica mais alinhado com o quadril, tá vendo? A região anterior do tronco tá afastada da cama, então o paciente está literalmente deitado de lado. E nessa posição eu posso usar um coxinha aqui embaixo do joelho dele, desse joelho que está mais superior, e embaixo aqui desse cotovelo, tá vendo? Ok. Temos a posição de Sims. Posição de Sims eu não coloquei imagem, mas seria com a região do tórax mais voltada para o colchão. É aquela famosa posição que é boa para dormir, sabe? E aqui nós temos duas posições que são muito utilizadas, que é a posição de Fowler e Semi-Fowler. Como é que funcionam essas posições? A gente tem aqui um ângulo de 45 graus, então ele faz aqui 45 graus e ele faz aqui 30 graus. Essa posição aqui, a de Fowler, é excelente para descomprimir o pulmão do paciente. Então, o paciente com problema respiratório, ele ficar na posição de Fowler ou Semi-Fowler é, assim, ótimo para ele, porque ele consegue respirar melhor. Paciente com refluxo também, ele evita ali o retorno, né, do alimento que está no estômago para a cavidade oral. Essas posições, elas são muito comuns. O paciente se alimentou, ele tem que ficar por pelo menos 2 horas nessa posição para evitar o refluxo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. A principal atitude da enfermagem frente a um paciente com imobilidade prolongada deve ser a mudança de posição para evitar que esse paciente desenvolva as lesões por pressão. Eu vou postar, logo em seguida que eu postar essa aula, eu vou postar um vídeo falando dos tipos de colchão, os que são melhores aí para esses pacientes que ficam restritos ao leito, ok? Bons estudos para vocês e até mais!